Olá, terceiro ano! Como vocês estão? Vamos aqui com mais uma aula, tá certo? Dando sequência à nossa linha histórica da sequência das artes. Vamos falar aqui, nesse momento, sobre a arte pré-colombiana. Antes de eu passar os slides para vocês, eu quero fazer um registro sobre um resumo sobre essas três manifestações artísticas que nós vamos ver aqui das civilizações pré-colombianas, que são os maias, os incas e os astecas. Antes de começarmos, eu quero falar para vocês o que é que vocês precisam se atentar mais, a quais explicações, a quais características, tá certo? Por quê? Nós vamos tratar de períodos muito semelhantes, de civilizações muito parecidas, que o que mudou de uma para outra é em relação ao local, à região onde cada uma ocupou. Então isso é extremamente importante. Maias, incas, astecas, vocês classificarem a região que cada uma delas habitou. Outra característica de cada uma que vocês precisam saber: o desenvolvimento. Qual a área que os maias tiveram mais desenvoltura, os astecas, os incas, o que cada civilização conseguiu desenvolver dentro daqueles recursos que eles possuíam, porque foram civilizações bem avançadas para a sua época. Umas se desenvolveram mais na agricultura, outra na engenharia, enfim, essas características são importantíssimas vocês classificarem também. Então, região onde cada uma habitou, área de desenvolvimento de cada uma, tá certo? Isso é importantíssimo. E em relação também a formas artísticas que cada uma fez. Pedra do Sol, o relógio do Sol, enfim, são essas características mais marcantes. Por quê? Porque todas essas três civilizações eram politeístas, todas elas acreditavam em vários deuses, e isso para essas civilizações antigas era muito comum. Vemos na pré-história que isso existiu, essa crença em deuses, em poderes, isso existiu. Vimos em relação ao Egito, que também era uma civilização politeísta, Grécia, Roma, e agora vamos ver aqui a civilização pré-colombiana, que eram também politeístas. Uma vez que não existiam explicações científicas para fenômenos da natureza, as civilizações atribuíam qualquer um desses poderes a deuses. Então, por esse motivo, eram politeístas. Agora, uma questão muito forte em relação aos deuses eram os sacrifícios humanos. Eles consideravam que, periodicamente, o mundo poderia acabar. E para que isso não acontecesse, eles deveriam fazer o quê? Agradar aos deuses. E nisso de agradar aos deuses, muitos sacrifícios humanos eram cometidos. Mas isso fazia parte da cultura de cada uma dessas civilizações. Maias, incas, astecas, eles já cresciam, as pessoas já nasciam com essa cultura, elas já cresciam com essa cultura relacionada a sacrifícios. E é muito triste a gente constatar isso nos dias de hoje, que muitas pessoas nasciam já predestinadas a algum sacrifício humano. Tudo com a intenção de agradar aos deuses para que o mundo não viesse a acabar, certo? Então, as três civilizações existiam essa questão do sacrifício humano. Então, isso nós vamos ver aqui no decorrer dos slides, as formas, as manifestações culturais que cada uma desenvolveu. Lembrando que aquilo que vocês mais precisam guardar era em relação a localização e a área de desenvolvimento entre cada uma delas. Bom, então vamos começar. Então, vamos falar da colonização, da questão da parte pré-colombiana, que foi antes da colonização.
a produção artística anterior à chegada dos europeus ao continente americano. Pré-colombiana, então, tem essa classificação. Quais são as 3 civilizações? Maias, astecas e incas, e são marcadas por complexa expressão cultural em formas de pintura, escultura, principalmente escultura. Pintura não temos muitos registros, e também as formas arquitetônicas. Então vamos lá conhecer aqui um pouco da característica das pessoas, a fisionomia dos maias nessa imagem. Vamos passar aqui para o território maia, onde os maias ocuparam e as suas áreas de desenvolvimento. Eles se organizavam em cidades-estados. O sistema de escrita era o sistema hieroglífico, ou seja, era através de imagens, símbolos. O desenvolvimento matemático e astronômico. Então, já coloca aí na observação de vocês a área de desenvolvimento dos maias, matemática e astronomia. Aqui tem um exemplo do calendário maia, onde cada detalhe desse formato do calendário, cada símbolo aqui tem uma representação também de deuses. A pintura, a perspectiva através da técnica do escorço e das sobreposições. O que significa isso? Significa que as imagens eram sobrepostas uma sobre a outra. A utilização de vários pigmentos, sempre extraídos da natureza. Então a pintura dos maias não possuía uma variedade muito grande de cores, eram sempre ali azul, vermelho, amarelo, porque eram extraídos de plantas, da vegetação, de pedras, enfim, da natureza. O naturalismo na representação humana. Vamos considerar também que essa civilização não possuía um aprimoramento técnicas de pintura, ou de escultura, ou de arquitetura. Não existiam artistas. Então, tudo que eles faziam era procurar representar com o máximo de naturalidade aquilo que eles viam. Mas eles não tinham técnicas avançadas para essa expressão. Então, a pintura maia, como nesse exemplo que a gente vê aqui, era sempre feita em paredes. Não existia outra forma de pintar que não fosse em muros, em paredes. Então, por esse motivo, eram chamadas de afresco. Toda pintura que encontramos em parede chama-se afresco. Vemos aqui a representação de figuras humanas de maneira naturalista. Como eu expliquei aqui, falei para vocês as características no slide anterior. É a representação da figura humana sem riquezas de detalhes, uma vez que eles não possuíam características técnicas, conhecimentos técnicos. Aqui um outro afresco de Banambaki, também pintura em parede. Aqui representa o sacrifício maia, como eles faziam o sacrifício. Então, como eu expliquei para vocês, muitas pessoas já nasciam predestinadas a serem sacrificadas. Exemplo, pessoas que nascessem em determinado período, meninos ou meninas, alguns seriam escolhidos para serem sacrificados. E isso não era nenhum terror para eles na época, porque fazia parte da cultura, eles já eram educados, acostumados com isso. É como se eles estivessem salvando a sua comunidade, a sua civilização, como se eles estivessem fazendo um bem imenso para seu povo, pois iria salvar aquela comunidade do fim do mundo. Então eles faziam isso, vamos considerar assim, de bom grado. As esculturas, a esquematização das figuras. Então, ou seja, elas eram representadas também de forma simples, naturalista. Dimensões colossais, eram esculturas grandes, gigantes. Eles apegavam uma pedra, esculpiam aquela pedra sem diminuir o seu tamanho. Por isso, essas obras colossais. A busca por uma impressão natural, ou seja,
realista, mais uma imagem da fisionomia maia, e aqui as esculturas. Então aqui, falando das esculturas, a representação simplificada das formas, sem colocarmos ali riquezas de detalhes, uma vez que não possuíam técnicas aprimoradas para isso. A figura humana aqui, como essa que a gente está vendo aqui, representa uma mulher e era muito relacionada a rituais, assim como os pré-históricos faziam, rituais relacionados à fertilidade, para que aquela mulher pudesse ter um bom momento de parto, ser feliz em seu parto. Aqui outros exemplos de escultura maia, colossais, como eu expliquei, ou seja, representação grande, de uma maneira naturalista. E outro detalhe importante, tanto nas três civilizações, tanto os maias como os incas e os astecas, a representação antropomórfica. O que significa isso? Significa que muitas imagens para representar deuses eram relacionados à figura humana e à figura de animal em uma mesma imagem. Era muito comum disso existir. Aqui outros exemplos de Vênus, como eu expliquei no slide anterior, em relação à figura humana da mulher, representando a mulher grávida para que ela fosse bem sucedida no momento em que fosse dar à luz. Escultura maia feita em ouro, foi uma região muito rica em minerais, principalmente ouro. A arquitetura maia, construção de pirâmides, templos e palácios, construção de falsas abóbodas, criação de molduras entre paredes e tetos com baixo relevo e alto relevo, ou seja, eles enfeitavam, decoravam as paredes fazendo molduras. Organização de galerias retangulares sobre plataformas. A arquitetura maia, inca e asteca eram muito parecidas. A forma era piramidal, só que vamos ver esse formato em escada. Então aqui a base ela é sempre quadrangular, porque a base da pirâmide ela é quadrangular, só que ao invés dela seguir em forma triangular, ela vai ser quebrada em vários degraus. Então essa é uma característica da arquitetura maia. Vou passando, mostrando aqui para vocês outros exemplos de pirâmides, sempre com essa representação em escada, ruínas maias, um estádio maia, tudo que existe de registro de arquitetura maia, inca e asteca dessas três civilizações são praticamente ruínas, porque os três lugares foram encontrados já inabitados, sem pessoas ali morando. Então essa região foi encontrada praticamente abandonada em ruínas. Vamos para os astecas. Organização em um império, construção de templos também em formas de pirâmides, canais para irrigação e estradas extremamente avançado. Então já podemos considerar os astecas como a parte da engenharia e da arquitetura um grande avanço para a época. Realização de cultos envolvendo sacrifícios humanos e uma grande produção artesanal. Lembrando que a questão de sacrifícios humanos sempre existiu nas três civilizações, maias, incas e astecas. E as três civilizações também possuíam a mesma forma arquitetônica de construções feitas de forma piramidal. As pinturas também, como não existiam outras formas de pintar, eram sempre em afresco nas paredes. Aqui temos alguns exemplos de vasos de cerâmicas que eram utilizados também para formas ritualísticas, como vimos lá em maias, aquelas esculturas femininas representando ali o poder para o parto, um parto bem sucedido. Vemos aqui também exemplos de urnas, esses vasos que serviam de urnas para guardar ali elementos humanos que eram oferecidos a sacrifícios, enfim, sempre com contexto ritualístico e sempre de caráter simbólico e religioso.
a Pedra do Sol, que também representa o calendário asteca. Aqui a imagem de um guerreiro, que temos essa representação antropomórfica. Vou passando aqui para vocês alguns registros da arte asteca, guerreiros, águia e ser humano, representado em uma imagem. A arquitetura também em forma piramidal, então são civilizações muito parecidas, olha, forma piramidal feita em forma de escada, certo, pessoal? Para finalizar, em relação à civilização Inca, que pertenceu à região andina, o Estado Inca construído por uma monarquia teocrática, uma arte aliada para a disseminação do poder. Aqui, em relação à arquitetura, nós vamos seguir as mesmas especificações que já vimos em astecas e maias, mas isso daqui é de extrema importância. A ruína de Machu Picchu, a qual civilização ela pertence? Aos Incas. As ruínas de Machu Picchu, elas são consideradas hoje uma das 7 maravilhas do mundo moderno e também foi encontrada completamente ao acaso por turistas, por pessoas que percorriam a região e de repente se depararam com essas ruínas, que mostram um pouco da civilização dos Incas. Então vamos sempre guardar essa questão de Machu Picchu. Aqui vem falando em relação à época que ela foi descoberta, 1911. Então é isso, pessoal. Então essas 3 civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas, são marcadas por avanços específicos da engenharia, arquitetura, agricultura, astrologia, cada uma delas com áreas distintas, para o avanço também consideravelmente em relação à tecnologia que existia na época. As 3 civilizações, elas envolviam ali esculturas, obras colossais, grandes, sempre com formas antropomórficas para agradar aos deuses em relação a sacrifícios, e a forma arquitetônica em forma piramidal. Então é isso, vamos ficar por aqui, encerrando a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e na próxima aula vamos para outra região e outra época. Um beijo bem grande para vocês, terceiro ano. Fiquem com Deus e se cuidem!